Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Matot. Parashat Matot encontra-se em Bemidbar, Números 30, verso 2, até o 32, 42. E nossa Parashá começa no verso 2 do capítulo 30 de Números, com o seguinte texto em hebraico. Vayadaber Moshe el Rashei Hamatot livnei Israel lemor. Ze hadavar asher tzivah Hashem. Ze hadavar asher tzivah Hashem. E Moisés falou às cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Ou esta é a palavra que o Eterno ordenou. Nós usamos o termo cabeças aqui, Rashei, mas também com a ideia de chefes, os chefes das tribos dos filhos de Israel. Muito curioso observar aqui a escolha do termo por Moshe, Ze Hadavar, esta é a palavra, Asher Tzivah, que ordenou Hashem. E por meio desta passagem singular, e que aparentemente não esconde nada de diferente, né? Nós encontramos, na verdade, elementos para entendermos quão única era a profecia de Moshe Rabbeinu. A singularidade da profecia de Moshe, de Moisés, é visto nas palavras de abertura dessa Parashat Matot, que introduz na Torá as leis sobre os votos. Diz assim, e Moshe falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que Deus ordenou. Existem vários níveis de profecia. Isso é muito importante que saibamos. Existem vários níveis de nevoá, profecia, que pode vir através de um vidro transparente ou através de um vidro obscuro. Notem bem a terminologia, um vidro transparente e um vidro obscuro. Este último é o caso de inúmeros versos na literatura profética do Tanakh, onde o profeta diz Ko, em hebraico. Então disse o Senhor, ou assim disse o Senhor. Ko, a palavra hebraica, indica que as palavras que seguem são como, ou se assemelham a uma verdade real, mas elas são apenas semelhantes, uma evocação de algo que em si mesmo é realmente muito maior. O próprio Moisés, Moshe Rabbeinu, também profetizou usando a expressão comparativa ko, como por exemplo em Êxodo 11, verso 4. No entanto, Rashi aponta em seu comentário sobre Números 30, verso 2, que Moisés é único entre os profetas, porque ele também usou a palavra Ze Hadavar, esta é a palavra, ou seja, a palavra real do Eterno. Por quê? Porque Moisés, na verdade, ele revelou muito do que nós chamamos em hebraico Pnimiut, ou seja, a essência interior de Deus, como nenhum outro profeta. Esta Parashá, em especial, ela trabalha muito com as leis sobre votos e juramentos. E essas leis sobre votos e juramentos estão todas elas codificadas praticamente nessa Parashá. É um tema de bastante importância. O cuidado com que devemos usar palavras e linguagens por causa do seu grande poder. A linguagem é como o vidro, que pode tanto refletir quanto obscurecer uma verdade. Quando um homem quer fazer uma promessa para o Eterno, ou fazer um juramento colocando uma proibição sobre si mesmo, ele não deve profanar a sua palavra, mas deve cumprir conforme tudo o que sai da sua boca. Números 30, verso 3. Nós vivemos numa época
do fluxo da palavra. Vemos diante de nós em todas as direções, outdoor, jornais, revistas, TV, rádio, internet e assim por diante, que podem facilmente nos colocar numa posição insensível diante das palavras, quanto à sua importância e ao seu significado. Muitas vezes nós ouvimos um discurso político e ficamos paralisados com a eloquência daquele que fala. Assistimos uma propaganda na TV e ficamos impressionados com o poder das palavras usadas ali e saímos desesperados com o nosso cartão de crédito na mão para adquirir aquele produto que muitas vezes nós nem precisamos. Isso porque nós não demos o devido valor às palavras. Nós não entendemos realmente o seu sentido. A força da palavra move o discurso do político, move o discurso da propaganda moderna. Nós percebemos que, na verdade, quando a nossa ficha cai, que tanto o discurso de um político como uma propaganda pode ser, pode ter um valor muito superficial. Quando nós percebemos o real valor das palavras e a sua real intenção. E percebemos também que todos os meios de comunicação estão cheios, repletos de todo tipo de irreverência e de impiedade. Então, como um medicamento contra essa falta de sensibilidade às palavras, e nós nos arrependemos muitas vezes por não termos sensibilidade às palavras, a Torá nos pede que pensemos muito sobre o que elas realmente significam antes que saiam das nossas bocas, particularmente com relação a compromissos pessoais que fazemos. A Torá fala, obviamente, de votos em relação do homem para com o seu Criador, mas a aplicação mais abrangente também nos indica que aqui temos uma alusão aos compromissos que fazemos, que assumimos uns com os outros. Adam lehavero, um homem para com o seu companheiro. Embora muitas vezes nós nos concentremos na linguagem como meio de comunicação, nós tendemos, digamos assim, a usarmos linguagens superficiais, tão superficiais quanto, por exemplo, uma propaganda ou um discurso político, tão frívolas, tão banais ou tão sem sentido quanto um discurso político ou uma propaganda que pretende apenas motivar o consumo. Então nós fazemos um voto ou fazemos um compromisso com alguém, tendo por base essa frivolidade das palavras, a futilidade das palavras, a superficialidade das palavras. E é exatamente contra isso que a Paraxá dessa semana vem falando. A superficialidade das palavras. O Criador nos deu o dom da fala para que nós possamos nos elevar espiritualmente, para que possamos honrar aquilo que procede da nossa boca. Alguém, por exemplo, poderia fazer um voto naquele tempo, dedicar algo de valor, por exemplo, para o templo, para o Beit HaMikdash, ou como Tzedakah, ou então erguer um voto, por exemplo, para erguer um limite pessoal, uma cerca, para abster-se de algum comportamento indesejável, algum comportamento negativo, que já provou ser uma armadilha para aquela própria pessoa e para os outros. O pai dos votos foi Jacó, quando ele chegou ao Monte Moriá e teve ali o seu sonho da escada. Na parte da manhã, ele montou uma pedra, que ele chamou de altar, e prometeu que se Deus o protegesse pelo seu caminho, e suprisse todas as suas necessidades, ele faria então daquele lugar a casa de Deus, Beit El,
e daria então o dízimo de tudo que recebeu. O rei Davi também jurou que não descansaria, ou fez um voto que não descansaria até encontrar um lugar para a morada de Deus, que viria a ser mais tarde o templo sagrado. Percebam então, gente, o sentido dessas palavras, o compromisso desses dois personagens da Torá, Yaakov e David, que eles fizeram um voto que foi muito obviamente cumprido. Então, os seus votos não estavam embasados na frivolidade, na superficialidade das palavras, como se fosse um comercial apenas, como se fosse um discurso político. Por quê? Porque eles seguiam Torá, no caso de Yaakov, muito antes de ter sido dada a Torá, David seguia também conforme foi ordenado nessas leis de Bemidbar. Devido à extrema gravidade e importância e peso de um juramento ou promessas a Deus, os códigos da Torá nos aconselham a não fazer juramentos ou votos a menos que estejamos completamente familiarizados com os meandros dessas leis. Grande parte da discussão dos tratados talmúdicos relevantes, como Nedarim, Nazir, Shavuot, está ligado à análise criteriosa de significados e implicações dos diferentes níveis de fraseologia relacionadas aos votos e aos juramentos. Para vocês verem a importância que tem o voto, o juramento, de acordo com a Torá e de acordo com o judaísmo, que 3 tratados do Talmud são usados na discussão desses temas: Nedarim, Nazir, Shavuot. A maior parte da sessão de votos na nossa paraxá é retomada e é explanada com leis especiais que se aplicam aos votos feitos, por exemplo, por uma mulher noiva, que pode ser, digamos, ou então por uma casada, que pode ser anulado no caso, pelo seu pai ou pelo seu esposo. Isso ocorre porque os votos que ela pode fazer, até mesmo com a melhor das intenções, podem causar, por exemplo, complicações em sua vida doméstica, que podem afetar outras pessoas. Por exemplo, se ela fosse fazer um voto de abster-se de certos alimentos, ou de não usar cosméticos, etc. A sua liberdade está circunscrita por sua responsabilidade em relação aos outros. E a Torá dá, então, ao seu pai ou ao seu marido a última palavra sobre a possibilidade de defender esses votos. Na verdade, não devemos fazer votos ou tomar compromissos que podem afetar negativamente outras pessoas. Não podemos, com os nossos votos ou com os nossos juramentos, afetar negativamente a outros ou prejudicar a outros. A questão não é de impedir de se fazer compromissos, mas sim de incutir em nós o cuidado com que devemos percorrer esse caminho, né, da seriedade que devemos então tomar votos e juramentos e como mantê-los. A nossa paraxá também fala sobre a guerra contra Midian. E é significativo que a guerra final que os filhos de Israel lutaram antes da entrada na terra foi uma guerra muito mais forte, muito mais intensa do que uma guerra física. Foi a guerra contra a imoralidade sexual. Para corrigir então a degradação do pecado de Baal Peor, conforme descrito lá no finalzinho da paraxá de Balac. O astuto Bilam sabia que o pecado sexual poderia ser a ruína da santidade de Israel. E então os midianitas seguiram seu conselho para seduzir os israelitas e tomar então, transtornar então a moralidade israelita e levá-los então à idolatria. A verdadeira santidade da terra de Israel pode ser revelada somente quando a terra está limpa da imoralidade sexual e da degradação. Da mesma forma, Jacó voltou a Bet-El
somente depois da vingança do estupro de Diná e depois de limpar a sua casa da idolatria. Confiram lá em Gênesis 34, verso 5. Era para trazer purificação moral que 1000 guerreiros de cada uma das 12 tribos saiu contra os midianitas, juntamente com Pinhas, que foi pesado contra todos eles. Pinhas, na verdade, foi o herói da limpeza moral, desde que ele, visto que ele tomou a lança e começou isso matando o príncipe da tribo de Shimon e a sua companheira midianita. Os guerreiros voltaram então desta guerra com o espólio. O espólio é aquilo que sobra da batalha, aquilo que pertencia antigamente ao seu inimigo. E tudo isso está relatado então em detalhes em nossa paraxá. Quando vencemos a guerra contra a imoralidade, nós podemos recuperar o nosso espólio, o espólio perdido, a energia que foi degradada ao nível animal. E agora então pode ser elevada utilizando e utilizada na busca do que é sagrado. No entanto, Israel, muito obviamente, precisa dessa purificação dia após dia, momento após momento. E, por extensão, todos aqueles que buscam a verdade do Um. No caso dessa questão de imoralidade, Israel sempre foi, digamos, muito visado. E a paraxá dessa semana mostra o desfecho desse crime ou desse grande erro que, no caso, Israel foi induzido. A nossa paraxá, então, é uma fonte importante para leis de purificação também, relacionado aos vasos. Vasos de metal, vasos de madeira e outros materiais, que de alguma forma teriam sido usados então por não israelitas, de acordo com Números 31, 21 a 4. Cada coisa, segundo a nossa passagem, cada coisa, ou seja, literalmente palavra, davar em hebraico, que pode passar pelo fogo, tem de passar pelo fogo e será puro, mas deve ser purificado com as águas da pureza, o que não pode então passar pelo fogo. Disso derivamos as leis de kasher, de kashrut, da cacherização de utensílios que absorvem substâncias proibidas. Então é a partir dessa passagem de Números 31, 21 a 4, que, digamos, os judeus derivam leis de kashrut relacionadas a utensílios domésticos. Mas é óbvio que essas leis elas nos ensinam verdades mais profundas. Por exemplo, o Rabi Nachman de Breslov, em seu Likutei Moharan, capítulo 1, verso 4, aponta para o significado mais profundo dessas leis, que nos ensinam como nos arrepender, ou como devemos nos arrepender de nossos pecados. Se a nossa condição pecaminosa tomou as nossas forças e as nossas energias sagradas, e queimou, digamos, essas energias no fogo da luxúria animal, nós devemos tomar aquilo que veio do fogo e passar também pelo fogo. Devemos nos arrepender, confessando os nossos pecados com palavras de fogo, queimando com intensidade sagrada. O fogo dessa paixão, desses desejos, corrigindo assim e elevando essas energias. E assim também as águas puras da Torá, aí uma alusão a mikveh, para purificar então também o corpo. Um jovem rapaz estava com problemas muito sérios. Ele tinha muitos pensamentos impuros e não havia como evitá-los. Por mais que ele tentasse impedi-los de entrar em sua mente, sempre apareciam. Preocupado e sem saber como resolver isso, ele foi então tomar conselho com o seu rabino. O rabino escutou atentamente e indicou que ele fosse falar com um grande rabino, um outro rabino que vivia numa cidade vizinha. O jovem partiu imediatamente e, após uma longa e cansativa viagem, chegou na casa do grande mestre.
já era noite, e ele estava muito cansado, notou que havia gente na casa, viu luzes acesas, mas estranhou que, apesar de suas insistentes batidas na porta, ninguém abriu. E ele continuou batendo por muito tempo, até que, exausto, desistiu e dormiu ali mesmo, sentado na porta da entrada. Logo de manhã cedo, o rabino veio até a porta, acordou o rapaz e convidou-o para entrar e tomar um café da manhã. O rapaz agradeceu, mas perguntou por que o rabino não havia aberto a porta na noite anterior, já que ele havia insistido tantas e tantas vezes. O rabino deu-lhe um tapinha carinhoso nas costas e explicou: você veio se aconselhar comigo sobre seus maus pensamentos, acreditando ser impossível evitar que eles entrem em sua cabeça. Então, eu quis te ensinar uma pequena lição para que você nunca mais se esqueça. Quando você é realmente o dono da casa, você escolhe quem entra e quem não entra, independente do quanto ele insista. O mesmo acontece com a sua mente, rapaz. Você precisa trabalhar o seu autocontrole até que você se torne senhor dele. E então poderá facilmente escolher aquilo que entra e aquilo que fica do lado de fora. A paraxá dessa semana, Matot, nos ensina sobre leis referentes às promessas e juramentos, como já bem sabemos. Aquilo que uma pessoa pode voluntariamente fazer para se proibir de algo que é permitido. Por exemplo, a pessoa promete que por 30 dias não comerá maçãs, etc. Ou para se obrigar a fazer algo que não era obrigada. Por exemplo, a pessoa promete dar um donativo para uma instituição. Mas a Torá ressalta que a pessoa deve ser muito criteriosa a fazer uma promessa para não cumpri-la, pois essa questão de não cumprir um voto, uma promessa, é algo muito grave diante das leis da Torá. É uma das leis que a paraxá ensina, e uma das leis que a paraxá ensina é que se uma menina de 12 anos, por exemplo, que ainda vive sob os cuidados do pai, faz uma promessa, o pai deve aprovar essa promessa. E caso não aprove, ele tem o poder de cancelá-la, como está dito no verso. Mas, e sem impedir seu pai no dia em que escutou todas as promessas e abstinências que ela se obrigou, não se afirmarão, e Deus a perdoará, pois seu pai a impediu. Bemidbar 30, verso 6. Mas há uma dificuldade nesta passagem, pois a que se refere Deus a perdoará? Será que a menina fez algo de errado, alguma transgressão? Explica Urashi, maior comentarista da Torá de todos os tempos, que o verso se refere a uma menina que fez uma promessa e a quebrou. Mas no momento em que ela a quebrou, a promessa já havia sido revogada pelo pai sem o conhecimento dela. Quando a filha quebrou a promessa, ela ainda pensava que a promessa era válida e por isso precisa ser perdoada por Deus. Mas a pergunta continua, pois se a promessa já havia sido revogada pelo pai, na prática ela não transgrediu nada. Então por que ela precisaria ser perdoada? A resposta dessa pergunta é um importante fundamento para o judaísmo. Não apenas os maus atos são considerados uma transgressão, mas também os maus pensamentos. Isso é uma grande novidade para muitos, pois a maioria das pessoas acha que não há nenhum problema em ter maus pensamentos. Por exemplo, o que é de mal se um homem casado deseja em seus pensamentos uma outra mulher? Afinal, ele não fez nada de errado? Em primeiro lugar, o que olhamos e o que pensamos nos influencia muito mais do que nós imaginamos. Explica o rabino Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim, que o caráter do ser humano é constituído através do que ele vê e do que ele escuta. O que isso significa? Que apesar de cada ser humano ter a sua própria natureza e as suas inclinações naturais, o principal fator na sua formação são os sentidos, principalmente visão e audição, e através deles nós absorvemos tudo o que está ao nosso redor. Portanto, más influências levam a maus pensamentos
e maus pensamentos podem, eventualmente, levar a maus atos. Devemos cortar o problema pela raiz, como diz o velho e bom ditado popular, pois nenhuma traição ocorre sem antes passar por dezenas ou centenas de pensamentos impuros. É nos pensamentos que as coisas realmente começam. Em segundo lugar, um ato que a pessoa não sente a gravidade e é muito pior, pois ela não se arrepende. Quando uma pessoa comete um ato de traição, ela se sente culpada, ela sente o peso do seu mau ato e está propensa a se arrepender e a não voltar a pecar. Mas, apesar dos maus pensamentos também serem uma transgressão, como nos ensina o verso, não siga atrás do teu coração e atrás dos teus olhos. A maioria das pessoas não entende que é um erro e não se arrepende, tornando então a transgressão em pensamento muito mais grave do que o próprio ato em si. Mas pensamentos são coisas tão naturais, será que é possível controlá-los? A resposta é sim, pois a Torá não foi entregue aos malachim, mas sim a seres humanos. E, portanto, tudo que está contido nela está sim ao alcance do homem. E a sua essência está ao alcance do homem. Ela tem uma extensão universal, como todos bem sabemos. E essa extensão universal abrangente da Torá, é sempre muito bom lembrar, nós sabemos que a Torá é um manual, principalmente nos livros que dizem respeito estritamente a Torat Kohanim, as leis dos sacerdotes, as leis das korbanot, dos sacrifícios, das ofertas, das mitzvot estritamente judaicas. Nós sabemos que a essência e a base da Torá, aquilo que realmente deve ser feito, é estendido, sim, a toda a humanidade, por meio de 7 princípios universais, os quais Miqueias, o profeta, reduziu a 3. E esses 7 princípios universais são, na verdade, a essência e o coração da Torá que pulsa. Por essa razão, nós entendemos que tudo o que está na Torá, em sua essência ética, estamos tratando aqui exatamente disso, de ética, que é o que a Torá é, na verdade, digamos, se estende a toda a humanidade. Todos têm a obrigação. E isso, então, está, assim, ao nosso alcance, ao alcance de todo aquele que defende o monoteísmo da Torá. Então, qual é a fórmula para chegar ao controle dos pensamentos? O início do controle dos pensamentos está no controle dos sentidos, o controle do que queremos que seja absorvido. O que eu quero que seja absorvido? Pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Conhecemos quem nós somos. E nós colhemos aquilo que plantamos, já diz o velho ditado. Isto é o nosso pensamento, isto é, o nosso pensamento é fruto daquilo que permitimos a nós mesmos ver e ouvir. Tudo é fruto daquilo que o nosso pensamento é fruto daquilo que nós nos permitimos ver e ouvir. Pois, se um poço for cheio d'água, ele fornecerá água. Mas se o poço for cheio de lixo, obviamente, ele fornecerá apenas lixo. Atualmente, todos os edifícios do Estado de Israel são preparados para bombardeios e ataques aéreos. Um dos quartos de cada apartamento, ou pelo menos um ambiente no subsolo do edifício, é construído com paredes de concreto maciço e janelas blindadas. Em caso de ataques aéreos, que é algo bastante atual, né, nesse conflito que já dura algum tempo do Israel com o Hamas, nesse ano 2014, especificamente no mês de julho. Naturalmente, os moradores, em caso desses ataques ou desses mísseis lançados de Gaza, podem afluir, digamos, diretamente para esse ambiente seguro, né, e lá então garantir a sua sobrevivência
frente aos ataques. Mas nem sempre foi assim. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém estava sendo severamente bombardeada pelos aviões de guerra árabes. Naquela época, poucas pessoas tinham abrigos para se refugiar no momento dos ataques. Um dos lugares um pouco mais seguros para os moradores do centro de Jerusalém era o refeitório da famosa Yeshivá de Mir. Mas o que havia de especial na Yeshivá? Parte do refeitório era enterrado, era subterrâneo, protegendo as pessoas e funcionando como um abrigo nos momentos de ataques aéreos. Quando os ataques começavam, toda a vizinhança corria para lá. Durante um dos fortes ataques, muitos correram para o refeitório de Mir, inclusive os alunos e rabinos da Yeshivá, entre eles o Rav Chaim Shmulevitz, e o Rosh Yeshivá, o diretor daquela instituição. O refeitório estava completamente lotado, muitas bombas caíam perto do edifício da Yeshivá, causando um barulho assustador e deixando as pessoas apavoradas. O Rav Chaim percebeu então que em certo canto escuro do refeitório uma mulher rezava com muito fervor. Com os olhos fechados ela conversava com Deus com muita emoção, como se pudesse vê-lo e senti-lo. O sofrimento daquela mulher era muito conhecido no bairro, pois seu marido a havia abandonado e nunca mais tinha mandado notícias. Curioso, o Rav Chaim aproximou-se para ouvir o que ela pedia e escutou as seguintes palavras de desabafo: Deus, desde que meu marido me abandonou, você sabe o quanto eu sofro diariamente diante de todos os meus conhecidos e amigos. Eu passo uma enorme vergonha e humilhação. Mas apesar de todo o mal que ele me causa, eu o perdoo de todo o coração. Por favor, Deus, perdoe também o seu povo e nos salve das mãos dos nossos inimigos. O Rav Chaim ficou emocionado ao escutar uma reza tão sincera. Alguns minutos depois, escutaram um forte barulho, seguido de um violento tremor e depois um silêncio total. Quando foram verificar o que havia acontecido, descobriram que um grande míssil havia caído dentro da Yeshivá de Mir. Era grande o suficiente para ter mandado pelos ares toda a Yeshivá, matando, de repente, imediatamente todos os que estavam escondidos no refeitório. Mas, apesar do forte impacto com a estrutura do edifício, milagrosamente o míssil não explodiu, salvando centenas, então, de vidas. Quando o Rav Chaim contava essa história aos seus alunos, ele fazia questão de ressaltar sua certeza de que todos os presentes naquele refeitório, uma centena de pessoas, tiveram suas vidas salvas por causa da tefilá sincera daquela senhora. Na paraxá dessa semana, Matot, a Torá descreve guerra de vingança que Deus comandou contra o povo de Midian. Vimos também os votos e a sua seriedade e os compromissos que assumimos com pessoas e a questão de jamais encararmos as palavras de forma frívola ou superficial. Que isso sirva de lição para todos nós e que nos estimule cada vez mais ao estudo e ao conhecimento e, como sempre digo, esse comentário não substitui o seu estudo semanal da Paraxá. Por favor, estudem com seus companheiros, com seus amigos, com as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que estão buscando conhecimento e também que já têm conhecimento do monoteísmo. É muito importante que vocês se reúnam para o estudo semanal da Paraxá. E, muito obviamente, esse vídeo tem a intenção de conseguir agregar mais informação, digamos, acerca das porções semanais da Torá, para que todos possam então ter acesso a mais conhecimento da Torá, da lei divina. Que todos então sejam muito abençoados e até a próxima semana em Mircea Hashem.